Vou exibir aqui, vamos passar primeiro o que disse o alemão, depois o que disse o Lula e a postagem do Eduardo Paes, que ele foi tão corajoso que ele postou e depois ele tirou do X. Vamos mostrar. Vamos lá. Primeiro, Lula. Primeiro o alemão. Fala o que o alemão falou. Muita gente não viu. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. É isso. Voltou, parabéns, sorte sua, né? Fique aí na Alemanha e não volte mais não. Mas o Lula, que poderia ter dado uma resposta séria, como o senador Bittar ressaltou a esse primeiro-ministro alemão, olha a bobagem que fala o nosso companheiro Stalinaço. Bota aí. E quando o Helder falou comigo de fazer a COP30 no estado do Pará, em Belém, tinha muita gente que não queria. Ah, vocês são loucos. Tem que fazer no Rio de Janeiro. Tem que fazer em São Paulo. Por que levar a COP para o meio do mato? Por que levar a COP para o Pará? Lá tem muito mosquito. Lá não tem estrutura. Lá não tem hotel. A diária é cara. Os caras estão cobrando um Guaraná muito caro, uma água. Mas nunca reclamaram da água que eles pagam quando vão no aeroporto internacional. Nunca reclamaram quando vão num show em qualquer lugar desse país, o preço da água, o preço do Guaraná. Mas foram reclamar do Pará. O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou. Ah, eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Aí, resposta do Lula. Agora vamos com o pior de tudo, a postagem de Eduardo Paes, assustadora. Vamos lá. Depois ele tirou, ele não teve coragem de manter a postagem na rede social. Olha o que ele disse. Como meus amigos, o Normando e o Helder Barbalho, são muito educados, eu digo aqui o que eles pensaram. Filhote de Hitler, vagabundo e nazista. Foi assim que ele xingou o primeiro-ministro alemão. Depois ele tirou essa postagem, meio que pediu desculpa e postou uma outra dizendo que ele entendia como prefeito que era muito importante manter a boa relação entre Brasil e Alemanha. Rodrigo Constantino, tripla atrapalhada, né? Atrapalhada do alemão, atrapalhada do Lula, que era esperada, e Eduardo Paes fechando assim com chave de lixo, com comentário idiota. Pois é, Serrão, boa noite, senador, um prazer tê-lo aqui sempre. Veja, o Eduardo Paes podia estar falando do Maricá, né? Será que ele tem memória curta, que ele disse para o Lula que comprar um sítio em Maricá é como, né, em Atibaia é como comprar em Maricá, quer dizer, depreciando a cidade, né? Das trapalhadas, né? A do Paes foi a pior, sem dúvida, tanto que ele apagou. A do Lula foi falta de noção total, quer dizer, Berlim não oferece 10% do que oferece Belém do Pará. Se você for num boteco, você vai adorar o lugar. De todos esses, Serrão, eu confesso que o único que eu não vi atrapalhada foi a fala do chanceler alemão. A forma que ele colocou talvez foi inadequada, feriu sensibilidades ufanistas dos brasileiros. Mas veja, o próprio senador Bittar estava aqui chamando a atenção para o seu estado e a quantidade de gente que vive na miséria. Isso é um senador preocupado com a realidade e com a melhora do local, principalmente com a melhoria da qualidade de vida do povo. Então, eu não consigo entender por que uma crítica feita por alguém de fora, e foi uma crítica subjetiva, pessoal, ele falou, ainda bem que eu voltei para a Alemanha, eu prefiro
a civilização avançada, digamos assim, do que um lugar que faltava infraestrutura. Aliás, caiu uma marquise de cimento, né? A ONU mesmo reclamou dos banheiros e tudo. Ele tem o direito de virar e falar, pô, isso aqui estava ruim, né? Agora, vamos para os dados objetivos. Mais da metade da população do Pará vive em favelas. Quase 80% não tem saneamento básico. Então, em vez da gente entrar numa reação ufanista, vamos todos nos unir e xingar o gringo que ousou dizer que prefere Berlim a Pará, né? Vamos escutar o que ele está falando e, ao contrário do Lula, de forma demagógica, vamos reconhecer que o evento aconteceu num lugar sem infraestrutura, inadequado, e que os gringos viram para além das operações de fachada, né, das vilas Potemkin, para chamar a atenção dos gringos, eles viram para além disso a realidade. E a realidade do estado do Pará não é das melhores, precisa melhorar muito, como Piauí, como Maranhão, como vários desses, que têm oligarquias no comando há décadas. Helder Barbalho, a família está lá há muito tempo, né? Então, em vez da gente ficar irritado com quem deveria e querer melhorar a situação do país, não, a gente se une para xingar o gringo, né? Está, na minha opinião, tudo errado. E aí eu pergunto, então, para o senador. Senador, as sensibilidades estão muito à flor da pele, o Brasil não está tolerando críticas, é isso? Não, eu quero aqui, para não me atrapalhar, assinar embaixo a sua fala. E dar mais um exemplo. Ao invés de olharmos para a nossa realidade, a gente prefere embarcar numa conversa mole para boi dormir, como você disse. O chanceler pode não ter usado o melhor vocabulário, mas o que ele falou é verdade. A Copa foi mal organizada, tudo estava caro pra caramba, ar-condicionado pifou, rasgaram avenidas de asfalto, o Lula foi parar com barcos gastando 150 litros de diesel por hora para sustentar, uma hipocrisia total. O fundo que eles quiseram criar, o fundo da floresta amazônica, ninguém confia mais de colocar dinheiro aqui dentro. Então a Alemanha disse, não colocam mais. Agora, se eles querem fazer um ato, de fato, de indignação com a Alemanha, anuncia que não aceitam mais a Alemanha financiar ONGs no Brasil. Porque ela financia ONGs no Brasil que estão lá no Rio de Janeiro, lá enfrentando a polícia, matando a polícia, tem dinheiro de banco alemão financiando ONG. O Jorge Soros saiu uma lista há tempo desse atrás, com um monte de entidades que ele financia no Brasil, que trabalham para o desarmamento da população civil que atua no Rio de Janeiro. O que faz o prefeito do Rio de Janeiro? Se cala coniventemente. Agora, você citou um dado, e é verdade. Por exemplo, na Alemanha, 76% da população tem atendimento de água e esgoto. No Pará, 91% dos domicílios do Pará não tem rede de esgoto. Hoje, quase 70% dos municípios da Amazônia brasileira têm a presença das facções criminosas. Então, cara, essa COP é uma hipocrisia, gasta com dinheiro público, quase 6 bilhões de reais do Brasil, do brasileiro, do pagador de imposto, jogado fora, de 200 autoridades, 200 chefes de Estado convidados, 18 apenas apareceram. Então, é uma COP que é ridícula, que mostrou um circo e a máscara caiu. Vamos repetir, o recorde de derrubadas e de queimadas no Brasil, na Amazônia brasileira, é do PT. Eles têm o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar é da dupla, Lula e Marina. Eu disse, e vou repetir, só no ano passado, na Amazônia, porque no Brasil foi muito mais, o Brasil chegou a quase 30 milhões de hectares queimados, mas só na Amazônia, tão falada e tão abandonada, se queimou mais do que uma Inglaterra. Então, veja, caiu a máscara, Marina não está preocupada com isso, até porque, e aí eu tinha sugerido, e fica a sugestão, tem 2 brasileiros que, inclusive, eu já levei no Senado, o doutor Ricardo Felício, que é um comunicador excepcional, um cientista de primeira monta, o doutor Molion, que é um senhor fantástico, é um brasileiro de bem, um patriota, anda pelo Brasil afora,
ainda hoje, por isso que ele não pôde participar conosco desse programa, é porque ele é um cientista, ele podia colocar questões de fundo, que eu também estudo, mas eles são mestres. Hoje ele está indo aqui para Cristalina, para dar palestra, já esteve comigo no Acre. Então, se você pegar brasileiros como esses dois que eu citei, eles vão dizer que na origem dessa narrativa, ela já nasce mentirosa. Porque a Marina Silva, ela coordena um movimento internacional que nos faz preocupar com coisas que nós não resolvemos, que é a temperatura do planeta, que são as mudanças climáticas do planeta. Isso nós não temos capacidade para isso. E nos afasta dos problemas verdadeiros ambientais na Amazônia. Por exemplo, qual é o quilômetro de igarapé que a dona Marina Silva recuperou nas cidades da Amazônia brasileira? 0! Nós temos inundação. Estou falando da Amazônia, que é tão falada. Quantos quilômetros ela com a turma dela, ajudou a desassorear dos rios das capitais amazônicas? 0! Quantos quilômetros de mata ciliar ela ajudou com a turma dela a replantar? 0! Qual programa eles inventaram até agora para levar água e esgoto, que é o maior problema ambiental da Amazônia? É a falta de saneamento básico. Então, isso, eles fazem toda essa novela dizendo o seguinte: o CO2, que é um gás da vida, aí o doutor Molion é um especialista, mas eu bebo da sabedoria deles, eu assisto o vídeo deles, eu leio os livros deles, mas então ele diz o seguinte: o CO2 é o vilão do planeta, ele que é o responsável pelo aquecimento global. Isso não é verdade, mas a esquerda diz isso. Agora veja, eles próprios não acreditam no que falam, porque se eles de fato acreditassem que a produção de CO2 na atmosfera é o responsável, não é, mas se eles acreditassem que é o responsável pelo tal do aquecimento global, o vilão é a China. A China sozinha produz 1/3 de todo o CO2 que o planeta emite. Mas ninguém tem coragem de enfrentar a China. Quando a dona Marina foi à China, na primeira comitiva do Lula, que ele, muito bacana, levou o Stedley, o líder do movimento de Foras da Lei, a primeira viagem internacional. E eu disse na tribuna do Senado, eu quero ver se a dona Marina Silva tem coragem, se ela é honesta, ela vai subir lá na China, no microfone, e vai cobrar o governo chinês que tem que parar de produzir 1/3 do CO2 do planeta. Ela não falou nada. Depois, em segundo lugar, Estados Unidos. Em terceiro lugar, Europa Ocidental. Irmãos, a Alemanha sozinha, e essa é a crítica, essa sim é a crítica que nós temos que fazer, na minha opinião, a Alemanha sozinha, depois que a Rússia cortou o fornecimento de gás, ela aumentou exponencialmente a queima de carvão vegetal. Com isso, a Alemanha sozinha está jogando mais CO2 no planeta do que o Brasil. E vamos lembrar que a Amazônia é 1% da superfície da Terra. Então, a máscara está caindo, a preocupação não é ambiental, os argumentos são falaciosos, são mentirosos. E esse Lula é uma vergonha, cara.